O déficit das contas públicas registrado no mês de novembro não chega nem a ser surpresa. Já se imaginava um dado muito ruim em função principalmente da forte queda de arrecadação. O recuo foi de mais de 17% em novembro agora em relação a novembro do ano passado. E além disso, o governo não tem cortado as despesas na proporção necessária para viabilizar um desempenho melhor das contas públicas. Agora os dados vieram bem piores do que se imaginava. Se contava sim com saldo negativo, mas o rombo chegou a 21,2 bilhões de reais. Foi o pior resultado mensal já registrado na série histórica, ou seja, em 19 anos. Não foi só para o mês de novembro, foi para qualquer mês. E agora o acumulado do ano chega a 54,3 bilhões de reais de déficit, saldo negativo das contas do governo central. E nós sabemos que esse dado é muito pior. Se incluídas as pedaladas fiscais que agora o governo está tentando bancar, acertar, esse rombo chega a 120 bilhões de reais. E não há qualquer perspectiva de uma melhora efetiva, pelo menos não na composição da evolução das contas do governo. O governo não consegue mexer de fato com as despesas, está tentando aumentar a arrecadação com estratégias como a volta da CPMF, que não há a menor segurança que isso possa passar no Congresso, o que garantiria talvez um resultado um pouquinho melhor das contas no próximo ano, se bem que o governo conta com apenas 10 bilhões de entrada de recursos por conta da volta desse tributo, se é que ele vai voltar, mas o governo continua recorrendo a muitas manobras que trazem uma incerteza muito maior e, mais do que isso, acabam reforçando a perda de credibilidade em relação às contas do país. O governo agora está querendo terceirizar despesas como do Pronatec e também do Minha Casa Minha Vida, que foram alvo exatamente das pedaladas fiscais do ano passado. O governo utilizou recursos do Fundo de Garantia, recursos dos bancos públicos para bancar essas despesas que cabem a ele. O governo é responsável por esses programas sociais, só que agora ele quer, como eu disse, terceirizar. Então o Fundo de Garantia já ficaria mesmo responsável pelo Minha Casa Minha Vida, o Pronatec seria bancado com recursos do Sistema S, aquele que é arrecadado da área industrial. Enfim, o governo tenta livrar o que pode de compromisso para garantir um saldo final um pouco melhor. E mesmo em relação ao pagamento, ao acerto das pedaladas que ficaram no ano passado, o governo agora está cobrando do BNDES o pagamento de dividendos para que depois ele possa pagar não só o BNDES, mas também outros bancos públicos, o Fundo de Garantia, por conta dessas pedaladas. Então são manobras, manobras e manobras, sem uma reestruturação efetiva das contas públicas que garanta um mínimo de recuperação da credibilidade do país, porque o país já perdeu credibilidade. Já sofremos 2 rebaixamentos pela Standard & Poor's e pela Fitch, e uma terceira agência internacional, a Moody's, também deve rebaixar o Brasil. O Brasil perde o investment grade, isso dificulta a atração de investimento de longo prazo, de investimento que pode ser mais saudável, inclusive para a evolução econômica do país, pode atrair aquele dinheiro de curto prazo que vem em busca de juros elevadíssimos. E, aliás, essa é outra história na composição das contas públicas. Os juros elevados pagos hoje pelo governo batem direto no endividamento público e criam aí um retrato final da evolução das contas ainda pior. Mas esse é outro capítulo. O que nós temos agora é esse imenso rombo das contas do governo central e é ver o que o governo fará para criar uma situação efetivamente melhor a partir de 2016. Caso contrário, o Brasil só tem a perder, porque não é só uma questão de credibilidade, de rebaixamento da nota, não. Isso tem implicações em controle da inflação, isso tem implicações na confiança do empresário que quer investir aqui no Brasil, até o empresário local. Enfim, tem muita coisa em jogo nessa incapacidade do governo de executar o ajuste fiscal.